A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao primeiro trimestre de 2020 da Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira. Quer me conhecer melhor minha família, ministério? Aqui na descrição dos vídeos estão todas as minhas redes sociais, meu contato. Você entra no meu Facebook, no Instagram, me siga no Instagram, eu preciso disso. Siga-me no Instagram, me ajude a chegar a 5K pelo menos no Instagram, tá certo? Tem muito material da Escola Dominical. Nós temos aqui trabalho com a classe de adultos, adolescentes, juvenis e jovens. Eu também viajo ministrando a palavra de Deus. Em 2020 será um prazer cooperar com vocês, será um prazer participar dos seus eventos ministrando a palavra de Deus. As nossas agendas estão à sua disposição, da sua igreja, dos seus eventos, pelo 19987684868. Será um prazer servir a Igreja de Cristo, aonde você lidera, aonde você pastoreia, aonde você dirige, tá certo? Vamos então ao início de mais um trimestre da Escola Dominical. Bora pra aula! Estava esquecendo de lembrar a você, não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal, isso é muito importante, inscrever-se no canal, comentar as aulas, clicar no joinha e ativar o sino de notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube avisa você numa lista VIP. Vem com a gente! Por isso que a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Sabe quando você diz, ai Senhor, ai eu não aguento mais, ai porque eu sou tão fraquinho, ai, não use a tua fraqueza como desculpa para pecar. Ele foi tentado, ele sabe o quanto você pode suportar. Maravilha, meus irmãos e irmãs, chegando com a lição 1, classe de juvenis, a primeira aula do primeiro trimestre de 2020. Nós estamos aqui para crescermos juntos, lembrando que nós temos material em PDF, aqui na descrição dos vídeos, o primeiro link é material de apoio em PDF, você abre, tem material aí para você. Também você chama a gente aí no WhatsApp e nós temos 6 grupos de professores da Escola Dominical no WhatsApp e vai ser um prazer ter você como mais um professor entre nós. Estamos então iniciando a primeira aula da classe de juvenis, conselhos espirituais e sociais dos profetas menores. A lição 1, ela tem por título: quem são os profetas menores e qual é sua mensagem? Quem são os profetas menores e qual é sua mensagem? 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Tá certo? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, nós estamos vendo profecia aqui como dom, não literalmente como ministério, ok? Nós entendemos que quando estamos pregando a palavra de Deus, estamos profetizando, porque profeta é aquele que fala a palavra de Deus em lugar de Deus, no nome de Deus. Então, o pregador está pregando, o pastor está ensinando, está profetizando. Aqui está como dom, mas tanto como pregação quanto como manifestação de dom espiritual, a profecia tem estas características: edificar, exortar e consolar. O texto em classe está em 2 Pedro 2, versículos de 10 ao 19. Muitos profetas fizeram parte da história do povo de Deus. Eles exerceram um importante papel na condução dos israelitas ao retorno à aliança firmada pelo Senhor. Correção ao pecador, advertências quanto ao abandono da fé, juízos contra as nações opressoras eram as marcas da mensagem dos 12 profetas menores, que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. Entretanto, consolação aos fiéis, encorajamento para permanecerem inabaláveis na fé, também pautavam este extraordinário ministério. Então, para quem não quer, para quem desobedece, para os rebeldes, tá
tapa na orelha, pegava no pé mesmo, mas para os arrependidos, para os contritos de coração, uma mensagem de encorajamento para os fiéis, não é uma mensagem para permanecerem firmes na fé. Vale lembrar que na lição de juvenis, aí na revista do professor, aqui ó, para mim, é na página, deixa eu ver se vai aparecer a página aqui ó, na página 7, logo no início, antes de começar o primeiro tópico, tem aqui uma dinâmica muito simples, muito fácil de fazer e de desenvolver aí em sala de aula. Muito bem. Tópico 1, contexto histórico. Os profetas exerceram o ministério entre os séculos 8 a.C. e 5 a.C. O registro desse ministério profético atravessa gerações e nos oferece um ensinamento absolutamente atual acerca da vontade de Deus para seu povo. Eles profetizaram numa outra época, eles profetizaram num outro tempo, mas lembre-se que tudo que está registrado é palavra de Deus e antigo não é o mesmo que ultrapassado. Essa profecia, a atuação destes homens foi feito, como a gente diz, antigamente, ok? Mas são mensagens mais atuais do que nunca, estudado, claro, todo o seu contexto histórico, toda a sua característica hermenêutica, para ver aquilo que era especificamente para o povo de Israel, para aquele tempo, e o que é para nós hoje, mas tudo que está escrito serve de lição para todos nós hoje. Diante do cenário nacional e sistemático de degradação moral, de corrupção política, tá vendo por que eu estou dizendo que serve tudo para hoje? E de tragédia espiritual, Deus separou homens investidos de autoridade para divertir o povo. A missão deles, baseada nos princípios morais e espirituais ordenados por Deus, era de pregar contra as práticas pecaminosas da sociedade e admoestar a nação para que voltasse ao Senhor. Então, o principal objetivo não é só, presta bem atenção nisso, não é só atacar o pecado, não é só advertir contra o pecado, mas é também ser um instrumento para trazer de volta os afastados, para levantar os caídos, para fortalecer os fracos. Os profetas surgiram de diversas classes sociais. Estas classes sociais aqui nos mostram que Deus pode usar pessoas de qualquer lugar, de qualquer classe social. Deus realmente não faz exceção de pessoas para usar. Todos tinham o mesmo objetivo, anunciar as verdades de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Quando a apostasia chegava, o que é apostasia? Abandono da fé. Não é desviar da fé, é abandonar a fé. A quebra da aliança com o Senhor se instalava na sociedade. Deus levantava os profetas como voz de arrependimento e conserto da vida. Então, é um contexto incrivelmente muito parecido com o contexto que nós vivemos hoje. Então, em tempos de muita apostasia, de abandono premeditado da fé, Deus levantava e Deus levanta vozes para trazer o povo de volta para si. Muitos não querem, porém muitos acabam sendo levados, acabam se deixando enganar. Então, quando um profeta ele abre a sua boca na autoridade do Espírito de Deus, falando a palavra de Deus, serve de alerta para aqueles que estão sendo enganados e para aqueles que ainda têm o seu coração disposto a voltar para o Senhor. Tópico 2. Quem eram os profetas menores? A razão de os 12 profetas serem chamados menores não se relaciona com o grau de importância atribuído a eles, ok? Então, menor não é, tá? Pelo contrário, uma vez que compõe, ou seja, só o fato de terem os seus escritos dentro da Bíblia Sagrada, entre os 66 livros, já mostra que, embora sejam considerados dentro do nosso conceito, dentro da nossa nomenclatura de profetas menores, eles não eram de forma alguma menos importantes do que os profetas maiores ou de quaisquer outros escritores da Bíblia. A nomenclatura profetas menores é denominada assim pelos seguintes motivos. Primeiro, a quantidade de capítulos e versículos, que são menores comparados a Isaías, Jeremias, por exemplo, Ezequiel. Segundo, os escritos mais antigos mostram os 12 livros em um só volume e não apenas separado, não é? Então, você tinha lá os 12 livros. Depois, para a gente entender melhor, ok? Eles foram, então, divididos em 12 livros, não é?
12 pequenos livros. Oséias, para a gente entender aí, seu nome é derivado do radical hebraico salvação, tá? Então você tem aí Oséias, tá? Joel significa seu nome, Jeová é Deus. Amós significa levar. Obadias, servo do Senhor. Jonas, seu nome significa pomba, não é? Você tem aí o período em que eles profetizaram. Tem uma tabelinha aí, não tem? Pré-exílio babilônico, antes do exílio babilônico, quem profetizou? Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias. As suas profecias tinham como destinatários o reino de Judá. Amós e Oséias profetizaram ao reino de Israel. Jonas, Naum, Obadias para diversas nações. Depois do exílio babilônico, isso é muito importante para a gente entender isso, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles vão profetizar para os judeus remanescentes, para aqueles que voltaram do exílio. Miqueias, seu nome significa quem é como o Senhor, era um homem simples. Naum, tá? Seu nome significa cheio de consolo. Abacuque, que significa abraçar. As informações estão aí. Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes homens, você vai perceber que muitos destes homens, alguns pertenciam a famílias de sacerdote, como é o caso de Zacarias, mas outros eram pessoas muito simples, eram camponeses, e isso mostra a ação de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus sobre a vida destes homens, que embora escreveram pouco, escreveram livros muito pequenos, mas os seus escritos atravessaram fronteiras, os seus escritos atravessaram as eras, entraram para a história e trouxeram para nós grandes verdades da parte de Deus, grandes ensinamentos da parte de Deus, grandes alertas da parte de Deus, e isso é deveras muito importante. Quero aqui sugerir aos professores que nesse trimestre agora, nesse primeiro trimestre de 2020, que você aproveite esse tempo para, semana após semana, orientar os seus alunos para lermos sistematicamente cada um destes livros, ok? Cada um destes livros, iniciando aí o primeiro livro que nós vamos ler na lição 2, o livro de Oséias. Então, nesse domingo, dia 5, que você estará dando a primeira aula, você já orienta todos os alunos. Olha, na semana que vem eu quero que vocês leiam o livro de Oséias. E aí você pode fazer uma provinha, alguma coisa só para perceber se de fato eles leram ou eles não leram o livro de Oséias. E assim, se você fizer isso semana a semana, quando chegar na última semana, no fim do trimestre, eles terão lido uma sequência de livros da Bíblia. Eles têm aí 6 dias na semana para ler livros que são pequenos, que têm poucos capítulos. Isso vai ajudá-los na compreensão da aula, a interagir na aula e a participar ainda mais da aula dos próximos domingos. Tópico 3. O propósito e a mensagem dos profetas menores. De acordo com a Bíblia, as profecias são mensagens de Deus para os homens com o propósito de edificar, exortar e consolar. Deus fala de diversas formas, por meio das Escrituras, por meio de uma circunstância, pela voz do Espírito Santo ao coração e também por meio de pessoas escolhidas por Ele para entregar uma mensagem específica. Queridos, nós pentecostais, todos nós temos alguma preocupação com a questão da profecia, não é? Principalmente nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos exemplos de falsos profetas e falsas profecias. Mas nós precisamos entender isso. O fato de existir falsos profetas não significa que não existam
verdadeiros profetas. O fato de existirem falsas profecias não significa que não existam verdadeiras profecias. Deus continua usando, Deus continua falando, e se nós abrirmos o nosso coração, nós ouviremos a voz de Deus, doce, suave, falando ao nosso coração de diversas maneiras, inclusive através da profecia. É sempre importante lembrar que, seja de que forma Deus falar, antes eles não tinham um livro como esse, ou esse livro, para conferirem o que ouviam. Esses dias eu cheguei num lugar, uma pessoa disse assim, antigamente Deus falava, a pessoa ia. Hoje Deus fala, a pessoa diz, vou pedir uma confirmação para o Senhor. É porque nós podemos muitas vezes nos enganarmos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Você quer ver só? Quando você está precisando muito de uma coisa, quantas vezes você pensa que ouviu Deus falar e depois você descobre que Ele não falou? Mas você pensou. Por quê? Porque você está precisando tanto daquilo. Você quer tanto que Deus te responda que o seu coração, a sua mente prega peças em você. E você acha, Deus falou, Deus não falou. Você pensa que a mensagem é para você e não é. Você pensa que Deus falou de um jeito e Ele falou do outro. Então, o pedir confirmação de Deus não significa dúvida de que Deus tenha falado. Pelo contrário, se eu estou pedindo confirmação é porque eu creio que Deus fala, não é? Então, só não podemos permitir que o fato de terem experiências negativas em relação à profecia impeçam a livre manifestação dos dons e o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, nós de crermos que Deus fala sempre alinhado à sua palavra. Nenhuma profecia, nenhuma voz, venha do jeito que vier, será contrária à palavra de Deus. Tudo que Deus falar conosco, pelo profeta, por um sonho, por uma visão, por um sentimento no coração, sempre estará alinhado com a sua palavra. Por conseguinte, o apóstolo Pedro fala sobre a multiforme graça de Deus. A palavra multiforme origina do grego poikilos, que significa muitas cores, indica a variedade das formas de Deus usar pessoas para manifestar a sua graça aos seres humanos. Então, Deus não é limitado. Às vezes eu me assusto, porque às vezes a gente escuta assim, Deus não age dessa maneira. Irmão, Deus age como Ele quer. Deus age como Ele quer. Por favor, quem é o homem para limitar a maneira de Deus agir? Deus age do jeito que Ele quer. Na lógica humana, Deus não faz aquilo que eu tenho que fazer, mas essa é a lógica humana. Essa é a lógica humana. Quando eu digo, Deus não faz o que o homem tem que fazer, eu estou limitando o agir de Deus ao meu agir. Quer dizer que Ele só age se eu agir? Quer dizer que Ele só trabalha se eu trabalhar? Deus não precisa da minha ação para agir. Ele age independente da minha ação. Ponto e acabou. Isso não anula a minha ação, mas não linka o agir dele à minha ação. Tá entendendo? Ele é independente. Ele é soberano. Ele faz o que tem que fazer. Ponto e acabou. Porque Ele é Deus. Então, a mensagem dos profetas é distinta para o ouvinte em cada tempo. Mas, em suma, podemos destacar pelo menos 7 características do caráter divino que ela nos representa. Primeiro, o amor persistente e perdoador de Deus. Tá? Então, embora Ele repreenda, o amor. Segundo, a necessidade do arrependimento. Não é? Então, a pregação, a profecia, ela afronta o pecado, mas ela também leva o pecador a um arrependimento. Ela aponta o caminho do arrependimento, não é? Terceira, o julgamento diante dos pecados cometidos. Quarta, a misericórdia incomparável de Deus. Quinta, a confiança no Deus que dá a última palavra. Sexta, os rituais não substituem a justiça, a obediência e a santidade. E por último, a restauração do templo e do compromisso com um único Deus. O nosso compromisso, ele é com Deus. O nosso compromisso é único e exclusivamente com Deus. Embora os profetas tenham se dirigido a destinatários específicos, não podemos esquecer que a palavra de Deus é atemporal e viva para os nossos corações. Desse modo,
Conforme Paulo nos relata em sua epístola, tudo que está registrado no Antigo Testamento tem a finalidade de nos ensinar a ter esperança. Então, estes livros, embora tenham sido escritos para aqueles destinatários específicos, eles nos ensinam muitas lições para nós hoje e nos ensinam também a ter esperança. Cada livro da Bíblia foi escrita para um destinatário específico, mas tem lições, ensinamentos para nós hoje, para vivermos hoje, para aguardarmos com esperança e preparados a volta de Cristo. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Nós iniciamos aí mais um trimestre. Vamos aprender. Isso é teologia. Vamos estudar. Quem já fez teologia sabe. Na teologia você estuda livro a livro. É isso que nós faremos com a nossa classe de juvenis. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, seus alunos, seus projetos. Um grande abraço. Fiquem na paz, assistam as nossas aulas, curtam, compartilhe. Será sempre um prazer estar por aqui todos os domingos, aprendendo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Forte abraço. Deus abençoe. Vai ser um prazer trabalhar aí com os irmãos. Até a próxima aula. Valeu.